Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, Uma Vocação no Deserto. E para essas pequenas reflexões deste livro tão experimentado, vivido, não é algo abstrato, é algo concreto, de uma alma que viveu isso. E que tem muitas e muitas ainda reflexões, mas que eu vou pegando algumas delas, as que eu vejo que é mais interessante. Tem outras que não é tão fácil publicar assim no YouTube, mas quem sabe um dia, nós não vamos editar este livro. Tá certo? Então que Deus te abençoe, desde já, e espero que esteja sendo uma quaresma maravilhosa, cheia, cheia, cheia do Espírito Divino. E hoje uma vocação no deserto, depois da reflexão do primeiro chamado, que é o chamado à vida, ela diz assim que será que nós ouvimos a Deus? Eu ouvi esse chamado, eu ouvi esse chamado, que Jesus vai dizer assim, segue-me. Então, eu ouvi esse chamado. Isso seria interessante a gente nos perguntar todas as vezes que estamos um pouco meio que confusos. Tá certo? Então, respondeu-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Vê só o que temos que deixar, Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. E quantas vezes nós estamos seguindo Jesus, mas com a mochila tão pesada, um fardo tão pesado, que muitas vezes os nossos pensamentos, a direção do nosso coração está mais voltado para o peso que estamos carregando, para a carga que estamos colocando nas nossas costas, do que mesmo fixa em nosso Senhor. Então, não adianta carregar a cruz, agarrada com a cruz e pensando só na cruz, sem saber que alguém, porque o próprio Cristo caminha à nossa frente, sem meditarmos nele. É igual um namoro. Tem como você, quando você está apaixonado, você pensa naquela pessoa 24 horas. Então, nada tira o foco dos seus pensamentos. Já pensou? Quando algo tira o foco, é porque aí já vai esfriando as coisas. Já não faz tanto mais sentido aquilo. Não faz mais sentido vivermos com os nossos pensamentos e o nosso coração direcionado para aquilo. Então a gente começa já a ter nova visão, novas ideias, ver coisas mais atrativas aos nossos olhos. Então, carregar a cruz e estar agarrada só com a cruz, cruz, gente, isso não salva ninguém, não. São os passos que eu dou, sabendo que eu tenho uma cruz, mas para onde eu estou caminhando, com quem estou caminhando, se estou atenta a isso, e quem está à minha frente. Tá certo? Então, ele vai e diz, vem e segue-me. Mas não é seguido de qualquer jeito. Não sei vocês, mas eu sempre parei no dinheiro. Vende o que possuis, dá o dinheiro aos pobres, e etc. Mas outro dia levei um tombo, tipo um empurrão. Era como se fosse alguém que falasse, acorda, Joana. Vê, não com os olhos carnais, mas com um olhar mais profundo e penetrante. Não pare em bens materiais
ou como se desfazer de bens materiais. Primeiro, você nem tem e se acha que tem. Quando acordar, as traças já terão destruído. Fiquei parada, nada em mim se mexia. Era um silêncio que eu poderia até ouvir uma flor desabrochando. Já pensou essa experiência de uma vocação no deserto? Era um silêncio tão silencioso, assim por dizer, que era capaz dela ouvir uma flor desabrochando. E você já prestaram atenção ou não prestaram? Então seria bom fazer essa experiência. Ouvir este silêncio. Ouvir como a delicadeza de Deus vai tocando as coisas. Deus toca as coisas pela delicadeza. Não é na brutalidade. Não é forçando nada. Deus não força nada a ninguém. Por isso que quando a gente dá, tem que dar com o coração. E quem dá com o coração não é peso. Eu não faço por fazer, eu faço por amor. Eu faço porque eu amo. Então é esse silêncio que uma vocação no deserto conseguiu ouvir. Porque ele disse para ela, olha, tu nem tem nada porque está preocupada com bens materiais. E mesmo se tivesse, hoje mesmo as traças podem corroer. É o que está acontecendo muito hoje. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas pelo menos aqui que eu atendo muita gente, eu tenho percebido muito. Nós estamos planejando o futuro de tal forma que esquecemos de viver o presente. E muitas vezes não há futuro, porque eu só tenho hoje. Porque aquela pessoa que eu deixei para me encontrar amanhã ou futuramente, ou viver um pouco com ela, já se foi. Então só existe o hoje. Tá certo? Então para de se preocupar com o futuro, né? Aprende a ouvir de fato este chamado à vida. Aprende a ouvir esse chamado à sua vocação, seja qual ela for. Aprenda. Porque é isso que conta na nossa vida. O hoje. Não é outra coisa que conta. É o hoje. Porque amanhã, quando você marcar aquele encontro, talvez aquela pessoa não exista mais. Tá certo? Então vamos aprender a ouvir. O que é que Deus está me pedindo hoje? Se eu tenho vontade de abraçar, que eu abrace. Se eu tenho vontade de ver meus pais, que eu veja. Se eu tenho vontade de estar com alguém, que eu esteja. Então, vocês, principalmente vocês que não têm a clausura impedindo vocês de ir até o outro, não espera aquela pessoa aí para depois você ficar com peso na consciência. Porque não existe coisa pior na face da terra é quando o outro morre e nossa consciência fica pesada. Sabe por quê? Isso significa que eu não vivi o suficiente com aquela pessoa. Significa, a não ser que eu seja masoquista, né? Que gosta de sofrer mesmo sabendo que fiz tudo, mas gosto, tem pessoas que fez tudo que podia estar no seu alcance, mas gosta de sofrer. Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando daquelas que ficam com peso na consciência, porque prometeu várias vezes ir até aquela outra pessoa e não foi, porque as coisas materiais a impediram. Tá certo? Então, esta mensagem, né, de uma vocação no deserto, essa pequena reflexão sobre ouvir, esse segue-me, né, que abrange muitas coisas, né, todas as vocações, esse segue-me. Então, seja qual for a sua vocação, aprenda primeiramente a ouvir. Que Deus te conceda sabedoria e equilíbrio. E um abençoado